Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência no processo de desmame do meu filho de 1 ano e 5 meses. Mas antes disso, quero te pedir para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma amiga que está passando pela mesma situação que eu. E peço também que você me siga nas redes sociais, que lá tem várias dicas, né? E eu estou lá todos os dias. Nós sabemos que essa questão de amamentação é muito delicada, né? É um processo assim exclusivo entre mãe e filho. E eu tomei essa decisão de desmamar meu filho de 1 ano e 5 meses, porque com 8 meses de vida ele começou a apresentar um baixo ganho de peso durante as consultas. E aí o médico me orientou a introduzir a fórmula, mas não tive muito sucesso. E aí, durante todo esse tempo, ele que era bem gordinho, ele veio ganhando uma quantidade menor de peso, né, do que deveria ir de acordo com a programação. Mas antes de falar para vocês realmente como foi minha história, eu gostaria de dar algumas informações. Para iniciar, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria orientam a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida do bebê. E depois, como complemento, até os 2 anos, até no mínimo 2 anos de idade. Ou seja, não é quando a criança chega aos 2 anos que pronto, tem que tirar o peito. É no mínimo até 2 anos. Essa é a orientação das sociedades aí de pediatria, né? Mas no meu caso, eu tive essa situação do meu filho estar ganhando pouco peso e também tive a situação de conversar com o pediatra, né? E chegarmos à conclusão de que ele estava ainda entendendo que o peito era a sua principal refeição, né? Que ele deveria amamentar mais ao invés de se alimentar mais. Mas no caso, a partir dos 6 meses de vida, a amamentação ela é um complemento. E eu vou contar para vocês minha experiência, mas eu gostaria de deixar claro o seguinte, que nós não devemos deixar de amamentar nosso filho de forma abrupta, ou seja, o desmame ele não precisa ocorrer de um dia para a noite, né? Do nada, a partir de hoje eu não amamento mais meu filho. Não, não é dessa forma. Deve ocorrer da seguinte forma, de forma natural e da forma que também seu filho não se sinta frustrado, não se sinta prejudicado de alguma forma. Por exemplo, você não deve de forma alguma falar para o seu filho, o peito da mamãe está machucado, você não pode mamar. Não, se você disser para ele, você pode estar gerando um trauma nessa criança. Ele pode entender que quem machucou o peito da mamãe foi ele. Imagina só que tristeza. E também não é indicado que você passe remedinho no peito para que o peito fique amargo ou alguma coisa que vá fazer com que a criança tenha repulsão do peito, né? É interessante que você faça de forma leve e natural. Também não é indicado que você tome medicação para secar o leite. Eu vou contar para vocês minha experiência e vocês vão entender muito bem que o nosso corpo é perfeito. Eu estava em Minas Gerais, que eu fui visitar minha família, hoje eu moro no Espírito Santo. E durante essa visita, eu levei meu filho ao pediatra numa consulta com 1 ano e 4 meses. E eu percebi durante a consulta que ele também estava ganhando pouco peso, né? Que essa situação aí eu acabei sofrendo durante esse tempo. Mas não foi por má alimentação, foi porque ele ainda associava, né, como eu falei antes, o peito à sua principal refeição, o que não era, né? A principal refeição deveria ser a alimentação. E aí, o pediatra conversando comigo falou, Tami, ele tá mamando muito? Eu falei, tá, continua mamando muito. Então, eu oriento que se você se sentir preparada e ele também se sentir preparado, você já deve iniciar o processo de desmame. E como eu já estava assim bem cansada com essa situação de amamentação, não que amamentar seja cansativo para mim,
mas ele estava acordando muitas vezes de madrugada porque não jantava bem e aí ele queria ficar suprindo a fome com o peito, né? E aí ele não teve boa adaptação também à mamadeira e aí ficou confuso. Mas quando eu cheguei de Minas, no Espírito Santo, eu entendi que eu estava pronta. Falei, não, tô pronta, vou começar já. E já comecei. O processo foi da seguinte forma: nos 3 primeiros dias, antes o meu filho mamava, antes de todas as sonecas ele mamava, e quando ele me pedia também eu dava. E durante a madrugada ele acordava algumas vezes para mamar. Eu optei por iniciar retirando as mamadas durante o dia. E aí o que eu fiz? Inseri um objeto de transição, que meu filho se apegou a ele, né? Achei bem bonitinho, porque já assim, nas primeiras sonecas que eu substituí a mamada pelo objeto de transição, ele já começava, quando eu entregava para ele o brinquedinho, é um travesseirinho, que tem uma capinha. Esse travesseirinho a gente chama de mimi. É tipo uma naninha, mas é o mimi dele. E aí ele abraçava esse mimi e já deitava no meu ombro, a coisa mais fofa. E nisso eu embalava e cantava para ele até ele dormir, durante as sonecas do dia. E como meu peito estava acostumado a produzir muito leite durante o dia, quando chegava a noite eu estava assim, turbinada. E o peito doía muito, então eu dava as mamadas à noite, tanto para ele não sentir tanta falta, quanto para eu sentir um alívio. E aí, durante 3 dias, eu retirei as mamadas durante o dia e deixei apenas as mamadas à noite. E aí foi bem assim, tranquilo, ele me pedia peito, por exemplo, uma vez por dia durante esses 3 dias. E nisso eu conseguia entretê-lo com alguma outra situação, um brinquedo ou um biscoito, alguma coisa. E nesse processo eu comecei a retirar as mamadas da madrugada. Não dava mamar antes de dormir, eu ninava ele, embalava, cantava para ele até ele dormir. E aí eu dava para ele uma única mamada durante a madrugada, que era para me aliviar. E eu escolhia o acordar dele, que ele mais chorava. Aqui ele tava mais assim, sentimental, chorando mais, aí eu já dava o peito pra ele. Isso daí foi por mais 3 dias, que aí eu dava uma mamada de alívio pra mim e pra ele. E nisso, ao passar os 3 dias, eu resolvi tirar tudo. Tirar de uma vez, tirei de uma vez. E ele procurou assim, umas 2 vezes, durante assim um prazo de mais ou menos 3 dias. Só que ao retirar esse leite dele, o que aconteceu? Eu comecei a sofrer, porque meu peito inchou muito, começou a empedrar e aquela coisa bem difícil assim pra controlar. Então eu pesquisei alguns vídeos e vi que eu podia usar um sutiã bem apertado e dar uma tirada de leite para aliviar no chuveiro. Nada de extração de leite do tipo C, né, que é para estimular a produção de leite, não. Eu fazia só uma aliviada mesmo para poder sentir menos dor, porque eu senti bastante dor, não conseguia nem levantar o braço. Foi bem puxado. E aí eu pensei, será que eu vou precisar tomar remédio para secar esse leite? Ou o que eu vou fazer com o leite que está nesse peito? Até que eu não pesquisei nada, eu imaginei assim, gente, Deus é perfeito e vai dar certo, eu vou conseguir, não vou precisar tomar remédio. Não procurei saber sobre remédio, nem nada. Eu falei, não, vou deixar meu corpo reagir. E foi assim, durante 3 dias e 3 noites eu sofri, senti muita dor, peito lotado. E quando deu o 3º dia, gente, foi incrível. Eu dormi e acordei assim com a blusa um pouco úmida, né, de leite. Eu vi que tinha vazado um pouco, mas que o meu leite ficou concentrado mais na areola do peito, sabe? Ficou meio murchinho atrás e na frente um pouco concentrado. Eu tocava e conseguia sentir, foi assim, incrível. E aí eu pensei, se já esvaziou atrás, então na frente vai demorar mais alguns dias e aí vai acabar. E foi assim, depois de uns 3 ou 4 dias, o meu peito esvaziou totalmente e assim,
acabou. Não, o leite ainda não secou totalmente, né? Mas já tô aliviada, meu peitinho já voltou ao tamanho normal. E assim, gente, foi uma experiência bem estressante, foi um momento bem difícil. Ainda tá sendo, tem 15 dias que eu realizei esse desmame, mas eu tenho notado que agora meu filho já mama a mamadeira normalmente, ele tá assim, já pede a mamadeira e eu tô feliz, sabe? Eu senti que eu tava preparada, meu filho tava preparado também, ele não, em momento nenhum, eu negava pra ele o peito assim, de forma abrupta mesmo, né? Não era grossa com ele, sempre falando que, entretendo ele com alguma coisa, sem justificar muito, mas assim, não, em momento algum, falando, o peito da mamãe tá dodói, tá doendo, não, nada disso. Foi de uma forma bem tranquila. O que mais foi estressante foi a questão do sono, porque foi como ter um recém-nascido em casa, sabe? Ele acordava bastante de madrugada e agora ele tem acordado uma vez de madrugada para mamar a mamadeira. E aí ele acorda, eu já dou a mamadeira, ele toma o leite no meu colo e eu já deito ele no berço, ele pega no sono de novo e acorda só de manhã. E assim, acorda de manhã, eu já dou a mamadeira de novo, ele mama, toma o café da manhã dele e tem sido muito bom, sabe? Uma experiência assim única que foi amamentá-lo, foi assim, maravilhoso, graças a Deus, meu processo de amamentação foi maravilhoso, eu não tive problema algum para amamentar. E graças a Deus também o desmame, né, foi maravilhoso, foi um novo ciclo que se fechou, novos ciclos vão se iniciar, que a maternidade é cheia de ciclos e assim, eu estarei preparada. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostaram, curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem também com as suas amigas. Um grande beijo e até a próxima!